Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre conflito societário. Nosso convidado, o Dr. Silvio Oliveira, esclarecendo dúvidas sobre o assunto. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Nosso convidado de hoje é o Dr. Silvio de Oliveira. Ele sempre está aqui com a gente, falando sobre temas atuais, né, Dr. Silvio? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, no Atual Chique, trazendo algumas coisas a respeito das empresas. E as pessoas adoram saber esses problemas jurídicos que a gente tem no dia a dia, né? Quem que não tem um problema jurídico, né? Não tem. E precisa da consultoria de um advogado, como sempre, né? É porque assim, a todo instante a gente não percebe, mas estamos fazendo contratos. Até quando você vai à padaria comprar o pãozinho pela manhã, você fez um contrato de compra e venda. De compra e venda, né? É isso mesmo. Né? E de pagamento instantâneo, não foi nem pagamento parcelado, né? É isso mesmo. Então, assim, todo momento nós estamos fazendo contratos. Então, temos que estar, então, assim, atentos a que tipos de contratos estamos fazendo. Doutor Silvio, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu escritório em São Paulo. O nosso escritório é o que nós chamamos de escritório de advocacia de boutique. O que é uma advocacia de boutique? É uma advocacia que ela é voltado para o cliente num tratamento específico. Então, assim, é um tratamento especializado, porém humanizado. Isso que é interessante, né, doutor? É o diferencial, né? Que a pessoa chega no escritório de advogado é porque tem alguma coisa que não tá boa, né? Se tivesse tudo bem, ela não iria procurar um advogado, né? E olha que você está dizendo que isso é a cultura do brasileiro, né? Ele vai procurar o advogado quando tem algo para ser solucionado. Mas já existe uma cultura entrando na sociedade brasileira de ir ao escritório de advocacia buscar assessoria, consultoria. Para não ter o problema. Para não ter depois um conflito lá na frente e passar por ele, né? É como fazer uma revisão no carro, então. Se você fizer a revisão certinha, você não vai evitar alguns problemas. Exatamente, né? Exatamente. Então, por isso a nossa advocacia, ela é especializada e humanizada no intuito de cuidar daquele cliente, assim, como durante o maior tempo possível com aquele cliente, né? E para isso, nós não temos como absorver muitos clientes, que são os escritórios chamados de advocacia de massa, que faz assim repetidamente as coisas, né? Nós buscamos mais assim um atendimento pessoal, respostas personalizadas para aquele tipo de cliente, para aquele tipo de empresa, para aquele tipo de pessoa, de uma forma bem assim humanizada, entendendo quais são as dificuldades daquele cliente, e a gente costuma dizer que nós atuamos para agregar valores, né? E com isso os clientes acabam ficando com a gente. Nós somos uma equipe de 5 advogados. Sou eu, a minha esposa, a doutora Rosa Maria. A doutora Beatriz, que estava aqui com a gente falando do lançamento de um livro, né? Isso, a doutora Beatriz, que já é mestre em Direito, é a minha segunda filha. Tem a primeira filha, a primogênita, né? Que é a doutora Bárbara. Ela é pós-graduada também em LGPD, pós-graduada em Direito do Trabalho também, né? E temos o recém-chegado, o Vinícius, que é esposo da Beatriz. Aumentando a equipe aí, né? Não é? E todos aqui, todos nós fazemos desse princípio, atender o cliente no sentido de agregar valores àquela empresa, àquela pessoa. E sempre com muita ética, né, doutor Silvio? Que eu conheço o doutor Silvio há um tempo, né? Pessoa séria. Nós temos clientes aí que são nossos, que estão conosco há 18, 19 anos. Nós somos formados em 2001.
logo de início nós começamos trabalhando como advogados empregados, eu e a minha esposa, né? Trabalhamos até 2003. Depois fizemos um negócio com um advogado e trabalhamos como parceiros. E de 2008 até o presente momento, montamos o nosso escritório e de lá viemos trabalhando, digamos assim, solo. Solo no sentido do nosso escritório. No entanto, eu, a esposa e as duas filhas e agora o Vinícius, que ingressou também no nosso time. E sempre com muita experiência, né? Todo esse tempo de trabalho. E sempre voltado para a empresa. Aí você pode me perguntar assim, mas vocês não atuam com pessoa física? Sim, nós atuamos, porque os sócios, né, das pessoas jurídicas também têm necessidades de consultoria, de assessoria e depois de resolução dos conflitos que acontecem também. Sim, com certeza. E o doutor Silvio preparou um assunto para a gente aqui hoje, que é direito societário, né, doutor Silvio? É verdade. Um dos ramos que eu mais gosto é o direito societário, que está inserido no ramo do direito empresarial, que é a nossa especialidade. Por que o direito societário? O direito societário ele se destacou por conta dos direitos e obrigações dos sócios, né? E o que nós vimos observando que a sociedade ela tem realmente a necessidade de um controle melhor dos sócios para que a atividade não sofra por conta de conflitos sociais. Então, daí surgiu a necessidade de inserir cláusulas que saem do padrão, cláusulas específicas para aquele tipo de sociedade que envolve sócios A, B ou C. É que às vezes o sócio fala assim, mas não precisa por isso, né? E depois, mais para frente, acontece alguma coisa, porque acontece, né? Qualquer tipo de relação acontece algum conflito. Com certeza. E eu tenho exemplos de empresários que ficaram juntos por 40 anos. E há cerca de 3 ou 4 anos atrás, separaram a sociedade e não foi uma separação muito amistosa. Aí começaram os conflitos, depois de 40 anos. Aí começaram os conflitos e não terminaram ainda e, de repente, esses conflitos vão passar para gerações futuras. Ninguém sabe quanto tempo, né? Então, daí a necessidade de cláusulas específicas. Para reduzir esse prazo também de conflito. E quais são os conflitos mais frequentes? O que nós temos observado em termos de frequência é o problema da apuração de haveres. Porque quando o sócio sai, ele quer levar assim, o que ele entende de direito, e o sócio que fica quer pagar também o que entende de direito. A pergunta é, qual é o direito? Qual é o direito? Se não tivermos cláusulas que estabeleçam a forma de apuração desses haveres, quem vai apurar vai ser o Poder Judiciário. Na hora do começo do contrato já tem que constar como vai ser feito o fim do contrato. Sim, constar a metodologia de apuração dos haveres e a forma de pagamento. Porque se não tiver estabelecida essa situação, como eu estava dizendo, um perito judicial vai levantar o valor que é devido ao sócio que saiu. E aí, primeiro, vai demorar um pouco mais de tempo. Quanto tempo, doutor Silvio, demora? Depende da comarca. Lá em São Paulo, nós temos 2 varas especializadas em direito empresarial que atuam no Fórum Central. Por serem só 2 varas, você imagina a quantidade de causas que vão para ela, né? E aí, dependendo da sede da empresa, que fica próxima ali ao Fórum Central, por exemplo, essa causa vai levar um tempo. E enquanto não se decidir, comumente a gente observa que a empresa sofre os efeitos desta falta de solução. E normalmente os negócios da empresa vão degringolando com o tempo. Atinge os funcionários, né? Perde a motivação. Isso. Então é muito importante que hajam cláusulas específicas do contrato social. E quais são os motivos que levam a esses conflitos?
Muitas vezes, um desencontro de interesses que vão sendo acumulados ao longo do tempo e chega um momento em que não tem mais como prosseguir, né? Portanto, assim, onde tem seres humanos, é bem provável que haja um conflito. No caso de morte, separações, né? Aí já é uma situação diferente, né? No caso de morte, por exemplo, não aconteceu um conflito, mas aconteceu um fato da vida, que é a morte. E acontecido esse fato, também precisa ter especificado a forma de apuração de haveres desse sócio falecido cujo valor será pago aos herdeiros e a forma de pagamento, porque senão vai cair novamente na apuração judicial dos haveres. E qual o detalhe que tem aí? O detalhe é que às vezes o sócio, o herdeiro... Os herdeiros, né? O herdeiro, ele herda as cotas, mas não herda a condição de sócio. Então, para ele se tornar sócio... Ele tem que seguir o contrato como foi feito. Tem que seguir o contrato como está feito. E não foi ele que fez. Não foi ele que fez, não participou. E não está de acordo. O sócio que remanesceu, de repente, não quer a entrada daquele, mas dependendo do padrão que foi utilizado, é para ele entrar, aí já tem um conflito, não mais com quem morreu, mas com quem está querendo entrar na sociedade. E os conflitos não param. Doutor Silvio, a gente vai dar um rápido intervalo agora e voltamos já já. Estamos falando sobre direito societário. Não saiam daí. Sua reforma com parcelas a partir de R$ 349 em até 200 meses para pagar. O consórcio é uma ótima opção para você adquirir um imóvel por meio de parcelas mensais sem juros. Além do sorteio mensal, é possível dar lances, inclusive usando seu FGTS, para ampliar as chances de ser contemplado. Com a Brasil Bens, você também consegue usar seu crédito de consórcio para construir, reformar, comprar uma casa de praia, campo ou um terreno. A Brasil Bens, por meio do consórcio de reforma e construção, estabeleceu parcerias com administradoras, disponibilizando ferramenta de crédito para transformar seu desejo em realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de construir, reformar, comprar uma casa de campo ou praia ou comprar um terreno, com parcelas a partir de R$ 349. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados, dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. A vida é muito curta para você não se amar. Faça uma cirurgia plástica e aumente a sua autoestima. Fique de bem com seu corpo, faça sua avaliação e fique pronta para o verão. A Brasil Bens, por meio do consórcio de serviços, adquiriu parcerias com administradoras, disponibilizando ferramentas de crédito para tornar seu desejo realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de prótese de silicone, cirurgia bariátrica, lipoaspiração, sorriso perfeito, com parcelas a partir de R$ 225. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Voltando com a Atual Chique, estamos conversando com o Dr. Silvio de Oliveira, falando sobre direito societário. Dr. Silvio, vamos falar mais um pouco desses conflitos aí, né? Porque toda sociedade tem uma confusão, um conflito com todo relacionamento, né? Sim. E o sócio pode ser excluído da sociedade? Sim. Já existe previsão, tanto no Código Civil, de exclusão de sócio. E por que eu falei tanto no Código Civil? Porque é necessário que conste também do contrato social, para efeito de exclusão rápida de um sócio que possa estar causando mal
a sociedade. Porque imagina, por exemplo, uma sociedade em que 2 sócios estão trabalhando juntos de longa data e um começa a fazer concorrência com outro sócio. Ele abre uma empresa paralela e do mesmo ramo de atividade, no mais das vezes usa até a carteira de clientes da empresa que ele é sócio, os telefones, os e-mails, passa a se apoderar eventualmente de alguns orçamentos, começa a trabalhar para a empresa dele usando a empresa que ele é sócio. Mas aí ele quer ser excluído, né, doutor Silvio? Rapidamente. E aí a necessidade de haver uma cláusula no contrato social para essa finalidade. Isso daí pode ser feito extrajudicialmente? Extrajudicialmente. Essa exclusão? Quando consta do contrato social, é possível fazê-lo. Entendeu? Porque o comércio, as empresas, enfim, os negócios são muito rápidos, dinâmicos, né? E o Poder Judiciário é lento. Ele precisa de dar voz à parte contrária para se manifestar. É bem verdade que tem as liminares, as tutelas de evidência, tutelas de emergência, mas nada como algo que você possa fazer fora do Poder Judiciário. Então, é possível excluir, sim, mas é necessário que haja uma cláusula nesse sentido no contrato social. É que se não houver a cláusula, só judicialmente. Judicialmente. E no caso, assim, eu vejo muitas pessoas reclamando, o sócio investidor, o sócio que entrou com dinheiro e o sócio que entrou com trabalho. Dá muito conflito? Inicialmente não se dá conflito, porque eles se tornaram sócios porque havia uma empatia entre eles, né? Mas o sócio que trabalha sempre acha que trabalha demais. Existem situações assim, mas assim, se ele se comprometeu a fazer a parte laboral, digamos assim, é porque, de repente, ele não tinha todo o capital para investir naquele negócio, então foi feito um ajuste entre eles, e esse acordo, então, ele foi disposto no contrato, e o contrato, assim, ninguém está obrigado a fazer contrato, elaborar contrato, a contratar, e nem ser sócio de ninguém. Decidiu fazer, deve seguir o que foi disposto ali entre as partes. Agora, de repente, o sócio que está só trabalhando, ele vê a coisa prosperar e ele vai justamente atribuir, assim, no mais das vezes, ao trabalho dele, né? Se esquecendo que o trabalho dele, por exemplo, só foi possível pelo investimento do capital, né? E aí pode ser que aconteça. Como um sócio pode intervir na administração do outro? Normalmente, o contrato social ele prevê a eleição de um administrador ou mais. Pode ser que, havendo 2 sócios, os 2 são administradores, não tem nada que impeça. Mas, digamos, numa sociedade de duas pessoas, em que um deles é o administrador, esse administrador ele tem por obrigação prestar as contas. E quando ele presta as contas e por qualquer motivo não são convincentes, o sócio que não é administrador tem todo o direito de cobrar aquela situação de prejuízo ou de má administração e até remover o administrador. Mas o sócio administrador ele tem o poder de tomar decisões também. Sim, e esses poderes precisam ser detalhados, para que ele não tenha carta branca para fazer tudo. Tudo tem que ser pensado no contrato, né, doutor? Porque de repente o administrador sem poderes limitados, ele pode fazer um empréstimo bancário, de repente não era necessário naquele momento. Ele pode, por exemplo, tomar uma atitude de vender um bem imóvel da empresa, que não era necessário naquele momento, né? Então é imprescindível as limitações do administrador. Então, o ideal seria os 2 sócios tomarem decisões juntos, para não ter esse tipo de problema? Sim, especialmente nessas situações específicas de venda de imóvel, de empréstimos bancários, aquisição de outras empresas, por exemplo, né? É super importante
para a saúde daquela atividade empresarial, essas cláusulas limitadas de poder. E quando um sócio está roubando a empresa? Bom, se acontecer uma situação dessa, primeiro precisa ser comprovado tudo isso. E uma vez comprovado através de um inquérito policial para apurar, investigar, tudo mais, ele vai ser responsabilizado tanto na área criminal quanto na área civil para indenizar tudo aquilo que ele, digamos assim, causou de dano para aquela empresa. Todo. Prejuízo para a empresa. E o prejuízo, às vezes, sai dos limites materiais. Porque, dependendo do desfalque que aquela empresa suportou, ela passa até a ficar inadimplente com os seus fornecedores, não pagar corretamente os tributos, não pagar corretamente os funcionários, e aí a moral daquela empresa perante o mercado, ela fica super arranhada. E então, assim, além de indenizar a parte dos danos materiais, este que roubou, que furtou a empresa, que causou esse prejuízo, será obrigado também a indenizá-la da parte dos danos morais. Porque geralmente o outro só descobre quando o negócio já está tomando uma grandiosidade, né? Quando já está parando de pagar tributos, né? Com dívidas. Sim, porque há uma confiança entre os sócios. Porque eles só são sócios porque um confia no outro, não é? Então, até que aconteça de verificar uma diferença financeira da empresa, vai algum tempo mesmo, é verdade. Só descobre a hora que já está devendo bastante, né? Quando começa o financeiro a ficar meio ruim, aí é que começa a acender as luzes, né, de advertência para procurar saber o que está acontecendo. Daí que fala, opa, vamos fazer uma auditoria aqui. Aí é hora de auditoria. As coisas. Doutor Silvio, na pandemia teve muita dissolução de sociedade? Sim, teve por conta das mortes que aconteceram, né? Infelizmente, esse evento ele é causa de dissolução da sociedade. E dissolução parcial, né? Porque os sócios remanescentes tocam a empresa, mas o que acontece? Com a morte de um dos sócios, é necessário apurar os haveres que os herdeiros receberão. Então, muito disso a gente observou, muitos acontecimentos ligados à morte de sócios nós pudemos observar, e o detalhe que a gente viu, assim, digamos assim, olha, tá, mas e qual a importância, o que chamou mais atenção? O método de apuração dos haveres devidos aos herdeiros é um dos itens, e o segundo item, como nós falamos há pouco, que era a questão de, muitas vezes, o herdeiro do sócio falecido querer ingressar na sociedade, mas assim, não tem perfil nenhum daquela sociedade, nunca participou daquela sociedade, o ingresso desse herdeiro, muitas vezes, torna inviável a própria empresa. Vai atrapalhar a empresa. Vai atrapalhar o andamento da empresa. Porém, se o contrato não estiver especificamente dizendo que, em caso de morte dos sócios, não ingressarão os herdeiros na sociedade, vai ser um momento em que esse herdeiro interessado de entrar na sociedade vai querer fazer valer o seu direito. Por isso que eu sempre falo que é imprescindível você procurar um advogado para fazer esse contrato, né, doutor Silvio? Porque isso daí é só experiência também. Isso, então assim, o advogado, ele precisa ser competente naquela área específica. Tem que ser de uma área específica. Área específica, direito societário, direito tributário, direito de família, o direito é muito amplo, né? É muito amplo e assim, ele muda muito rápido. Não tem como entender assim, exatamente de toda a área do direito. Não tem. Tem que focar em uma. Tem que focar em uma área, especializar, né? E, como eu disse, o advogado especialista, né? Reciclável sempre. E que seja aquele que venha agregar a empresa e venha trazer ser um ponto de apoio para aquela empresa, para que ela consiga melhores resultados dentro da atividade que ela desenvolve.
É muito importante. A mesma coisa você procurar um médico clínico geral e um médico especialista, né, doutor Ciro? Isso, eu costumo dizer assim, você não vai entregar o coração para fazer uma cirurgia para um dermatologista. Não vai. Mas os dois são médicos, né? Sim. Entendeu? O superficial, lógico que vai saber te orientar de algumas coisas, mas para ir a fundo, para resolver um problema, não adianta. Sim. E daí porque, como nós falamos no começo, no nosso escritório, nós temos a área do direito do trabalho, que a doutora Rosa é a líder. Temos a área de direito da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que a Beatriz é a líder. Temos a área de direito médico, que a Bárbara é a líder. E temos a área do direito de LGPD também em comum com a Beatriz, que é o Vinícius. Então, assim, chegou lá um problema no escritório ligado a direito do trabalho, já é endereçado para a doutora Rosa. Doutora Rosa, que ligou sofre, ao direito médico. Com a parte trabalhista que é mais chata, né? Que ninguém então, gosta. E nós fazemos pela empresa. E precisa, né? Pela empresa. E aí, o que acontece, Dani? Nós fazemos um trabalho também em que a gente deixa o mais possível conforme a legislação essa empresa, para que não tenha nenhum tipo de ação trabalhista. Nós temos alguns clientes de longa data que fazem exatamente o que a gente orienta a fazer. Praticamente não tem problema, né? Não tem ação. E quando tem, nós ganhamos a ação. Então, significa assim, existem empresas que não sabem a legislação que elas devem seguir, porque não tem assessoria jurídica. Existem aquelas que, mesmo conhecendo, optam por não fazê-lo. Não faz o correto. Aí, quando vem a ação trabalhista, praticamente não tem defesa. Entende? É isso mesmo. Doutor Silvio, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Espero ter ajudado vocês aí que têm dúvidas quanto a direito societário e o nosso bate-papo que foi muito interessante. Eu agradeço também a você, aos telespectadores, e estou à disposição, sempre que precisar, estaremos aqui. Com certeza. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entrem no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi?